No último vídeo, nós falamos sobre como formar os conceitos universais através dos lemas, das leituras e das histórias. E que com a repetição e repetição e repetição e repetição, esses conceitos eles vão se fixando na criança e vão passando a orientar a vida dela. Então, nós vimos também, como trabalhar as virtudes das crianças através dos 4 hábitos: sono, higiene, alimentação e ordem, que eu disse para vocês que são os 4 pilares da infância, tá? E tudo isso foi para falar para vocês, que os desafios da infância, eles vão ser os mesmos da vida adulta. Não necessariamente os mesmos, não exatamente os mesmos desafios, mas eles movem as mesmas partes da alma, tá? Então, aprendendo com os desafios da infância, os seus filhos estarão melhor preparados, tá? Para lidar com os desafios mesmo da adolescência e da fase adulta. Porque eles vão aprender a fazer o que precisa ser feito e não apenas o que eles querem fazer. É isso que a gente precisa fazer na fase adulta. É isso que é maturidade, tá? E aí você me fala assim: Débora, tudo que você falou é muito bonito, faz todo sentido. Eu olhei para isso e eu vi que isso é realmente verdade. Isso é uma realidade. Mas como que eu faço se meu filho não quiser fazer nada disso? Como que eu faço para isso acontecer mesmo no dia a dia? E se ele simplesmente não quiser fazer, Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como deve ser a correção das crianças, tá? Lembrando que o objetivo aqui não é dizer para você colocar ou não de castigo, quanto tempo a criança tem que ficar no castigo, se tem que bater, se não tem que bater, tá? A ideia é dar para vocês uma luz, tá? E aí com essa luz, vocês vão olhar para a forma de educar vocês e escolher o que funciona para vocês, tá? E ver como que isso vai encaixar na vida de vocês, tá bom? Então, se os filhos, gente, eles não forem educados, por que eu tô falando isso? Porque tem muitas linhas educativas, que elas não admitem de forma alguma corrigir os filhos, tá? Isso vai vir de um mito, de que a criança ela nasce boa, que ela nasce perfeita, que ela nasce plena, tá? O que não é verdade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de abordagem, tá? Porque se a gente não corrige as crianças, se eles não forem corrigidos, eles vão crescer escolhendo fazer as coisas que exigem menor trabalho, Quanto menos esforço para eles, melhor, tá? E aí, fazer o que é mais fácil não educa a vontade, Não forma virtudes, tá? Então, muito pelo contrário. Essas crianças, elas vão crescer preguiçosas, preguiçosas nas escolhas e fracas, tá? Com a vontade totalmente fraca. Se a gente deixa a carruagem ir, Se a gente deixa o carro no ponto morto, é isso que vai acontecer, tá? Mas aí é importante sempre lembrar para vocês que antes de a gente corrigir as crianças, nós precisamos nos corrigir. Eu não vou cansar de falar isso, tá? Eu vou repetir isso e repetir, repetir e repetir, tá? Porque essa é a pedra no sapato dos pais, de todos os pais, tá? Quanto maior for a capacidade de autocorreção, quanto maior for a sua maturidade, mais vocês vão conseguir ser exemplos para os seus filhos, tá? De como se corrigir, de como fazer as coisas escolhendo o que é certo. Mesmo que vocês estejam cansados, eles estão vendo isso em vocês, entende? Então, quanto mais capacidade de autocorreção vocês tiverem, mais os seus filhos vão conseguir caminhar por esse mesmo caminho, tá? Eu costumo dizer que onde o seu filho mais te dói é onde mais você precisa ser trabalhado, tá? Então, quando você vê um problema, que o seu filho está te causando, vamos dizer assim, você precisa se perguntar: qual é a virtude que eu preciso trabalhar em mim para passar por essa situação, tá? Então, vamos supor que seu problema é o estresse, você está muito estressado, você precisa trabalhar a paciência. Vamos supor que seu problema é o sono, você não está dando conta das noites mal dormidas, você precisa trabalhar a fortaleza, tá? Então, vamos supor que depois que os filhos nasceram, a sua vida virou uma loucura, nada mais cabe no lugar, você só tá sobrevivendo, você não tá nem conseguindo planejar seu dia, mas tá tudo uma zona, tá tudo uma confusão. Você precisa trabalhar a virtude da ordem. Enfim, tá? Isso são só exemplos, mas assim, a gente podia dar 1 milhão de exemplos aqui, tá? O seu esforço diário precisa ser para se educar da mesma forma que você educa seu filho,
tá? Para que você alcance, né, para você mesmo alcançar esse mesmo ideal de maturidade que você deseja para ele, tá? Então a briga com você tem que ser a mesma. Você precisa se educar da mesma forma. Você precisa investir na sua educação e se esforçar para se educar do mesmo jeito que você se esforça para educar o seu filho, tá? Então, a gente precisa ter cuidado para não gritar, não brigar com a criança como se você fosse outra criança, tá? Não ser egoísta, sacrificar o seu filho para um prazer, para um desejo próprio. Então, por exemplo, eu vou deixar meu filho na televisão para eu ter sossego, né? Então, eu vou querer ensinar meu filho a brincar sozinho, porque aí eu posso ficar no celular, tá? Não é assim que a gente faz. Eu não tô falando aqui, gente, eu espero que vocês entendam, eu não tô falando aqui o que você deve fazer com seu filho, não é isso. Eu tô falando pra você o que você deve fazer pelo seu filho, tá? Então, o que você vai fazer é você que vai decidir, mas o que você deve fazer por ele é não agir com egoísmo, tá? É educá-lo pensando na educação dele. Então, por exemplo, nessa situação, né? Se pergunte, por que eu quero que meu filho aprenda a brincar sozinho? Qual que vai ser a resposta, tá? Se a resposta for, eu quero que meu filho brinque sozinho para eu poder fazer minhas coisas em paz, errado. Tá errado. Não é assim que a gente precisa pensar, tá? Se a resposta for, não, é para aumentar a capacidade criativa do meu filho, a capacidade imaginativa, a vida interior, aí ok, tá certo, tá? Porque você não tá agindo de uma forma egoísta. Então pensa que a situação é a mesma. Você tá querendo ensinar o seu filho a brincar sozinho, mas por que disso? Se for por um motivo egoísta, não vai funcionar muito bem, tá? Não vai. Você pode até ensinar o seu filho a brincar sozinho, mas não vai fazer o efeito que a gente quer. Não é o efeito de maturidade que a gente quer, tá? Você está ensinando o seu filho, mesmo que sem falar pra ele, você está ensinando o seu filho a ser egoísta. E o que é egoísmo? O egoísmo é um vício, né? Então você está ensinando o seu filho a agir com os instintos. E não é isso que a gente quer ensinar ele, tá? Porque se você faz isso nessa questão, você faz em todas as outras. Então, é por isso que a gente precisa pensar o porquê da educação. O porquê que a gente está fazendo. Por isso que a gente precisa ter um plano para as crianças, tá? E ver o que a gente está fazendo. Pensar sobre a nossa própria ação. E aí, o objetivo, ele nunca vai ser uma resposta de egoísmo, tá? Nunca. Ela tem que ser uma resposta de amor, sempre. E aí, é isso, você precisa ter um plano educativo, né, para você conseguir trabalhar o seu filho, e esse plano ele vai ter que ser refeito várias vezes. Então, quando seu filho alcançar o que você está querendo, você vai ter que traçar o plano de novo. Então, vai ter um defeito muito grande no seu filho, por exemplo, seu filho é muito birrento. Então, a gente vai trabalhar isso primeiro. Quando a birra diminuir, quando você conseguir, né, controlar essa situação melhor, outros defeitos vão aparecer e aí você vai ter que refazer o plano e trabalhar outras coisas que começaram a aparecer. Tá? Então, isso é um plano. A gente precisa fazer um plano educativo e pensar qual é a qualidade maior do meu filho, qual que é o defeito maior do meu filho, como eu vou trabalhar esse defeito, como eu vou tirar o melhor dele nessa qualidade. Tá? Então, isso tudo precisa ser pensado. Você precisa olhar para o seu filho e não só viver a vida como se educar um filho fosse criar, tá? Fosse igual dar comida para um cachorro. Não é. A gente sabe que não é. A criança ela realmente precisa de educação. Tá? Ela não precisa somente do cuidado da criação. Então, o que ajuda muito na autodisciplina e na autocorreção vai ser a oração íntima, a meditação, tá? Porque dificilmente a gente vai conseguir crescer nas virtudes se nós não entrarmos dentro de nós mesmos, tá? É muito difícil a gente conseguir fazer isso sem se observar, sem ver, né? Sem nos ver, sem a graça. Então, por isso, a oração íntima, a meditação vão ajudar muito nesse sentido, tá? Então, eu vou dar para vocês aqui algumas perguntas para vocês se avaliarem. Vocês avaliarem vocês mesmos e ver como que tá o processo por aí, tá? Então, eu grito com meus filhos? Eu sou paciente com os erros dos meus filhos? Eu sou coerente com o que eu mando eles fazer e com o que eu mesma faço? Então, por exemplo, eu mando eles arrumarem a cama, mas eu também arrumo a minha cama? Eu sou esse exemplo para eles? Eu dou ordens demais, exageradamente? Eu dou ordem para tudo o dia inteiro mandando? Eu humilho os meus filhos quando eu vou brigar com eles? Eu sou permissivo demais? Eu mimo demais? Eu não corrijo a criança, deixo ela fazer o que ela quiser? Eu vivo na desordem? Não tenho rotina? Eu não tenho ordem na casa? Né? Eu vivo nessa desordem total? Tá? Eu tô em dia com as minhas orações íntimas?
né, com Deus? Eu tô olhando para dentro de mim mesmo? Eu tô em dia com a minha meditação? Então, com isso mais alinhado, nós vamos falar especificamente da criança, tá? Então, primeiro, olha para você mesmo. Tá tudo certo? Você conseguiu mesmo fazer o que você estava planejando para você mesmo? Você tá conseguindo se corrigir? Tá conseguindo você mesmo trilhar esse caminho da maturidade? Bem, não tô dizendo para você ser perfeito, tá? Você tá conseguindo caminhar? Você tem essa clareza, né, da verdade? E você está se esforçando? Você deseja a verdade e você está se esforçando? Bem, então agora a gente vai começar a falar sobre a criança, tá? Primeiro a gente precisa olhar pra gente. Depois a gente pode olhar pra criança. Então, as crianças elas não só precisam, tá? Elas querem as orientações. As crianças elas querem porque elas não sabem ainda como que o mundo funciona. Elas não sabem agir no mundo, tá? Então elas querem essa orientação. Existe um estudo que foi feito, deixa eu contar para vocês como que foi a cena, tá? Isso foi repetido em várias escolas, em várias salas diferentes, né, da mesma escola. Então, o que eles fizeram? Eles entravam na escola e aí o ambiente era a sala de aula. Então, tinham crianças pequenas nessa sala de aula. E aí, no meio da aula, tinham as crianças e a professora, né? E aí, no meio da aula, alguém entrava na sala de aula para trocar a lâmpada da sala de aula. Então, a pessoa entrava com a escada, colocava a escada e ia trocar a lâmpada. E essa pessoa deixava a lâmpada cair. Quando a lâmpada caía, todas as crianças olhavam para a professora. Elas não olhavam para a lâmpada, ninguém tentou fazer nada, ninguém olhou para o moço que estava trocando a lâmpada, ninguém sequer riu. Todos eles olharam para a professora, tá? O que que isso quer dizer, gente? A criança, ela não sabe o que ela tem que fazer, entende? Ela não sabe se aquela lâmpada que caiu foi engraçado, se foi sério, se não foi importante. Ela não sabe. Ela precisa do olhar da professora. A professora precisa responder para ela, explicar para ela o que foi que aconteceu. Então, nesse momento, se a professora começa a rir, a sala inteira ri. Se nesse momento a professora se preocupa, a sala inteira se preocupa. Porque a professora, ela é intérprete dessa realidade. É como se essa situação falasse uma língua que as crianças não entendem. Então, a professora traduz essa língua. E a professora fala para eles o que eles precisam fazer e como eles precisam agir nessa situação, tá? Então, é isso. Quando a criança ela não sabe o que fazer, ela vai olhar para você. Porque é você que vai mostrar para ela. Ela quer essa orientação. Não é que ela precisa também, mas ela quer, ela deseja essa orientação, tá? Mas para que a criança escute as suas orientações, a gente precisa ter autoridade sobre essa criança, tá? Então, nas crianças de todas as idades, a autoridade ela vai ser construída pelo cuidado e pelas orientações, tá? E a autoridade aqui, gente, é diferente de autoritarismo. A autoridade é a criança olhar para você e conseguir ver que você é maior que ela, que você tem uma força maior do que a dela e que você é capaz de usar essa força para matar um leão, se for preciso, por ela. Que você é capaz de dar a sua vida por ela. Então ela se sente protegida perto de você, ela se sente amada perto de você e por isso ela segue as suas orientações, porque ela sabe que você quer o melhor para ela, tá? Então isso é autoridade. Não é autoritarismo de ficar mandando e querer que a criança seja um soldado. Não é isso. É realmente uma autoridade, onde a criança olha para você e ela vê em você alguém que vai cuidar dela. E por isso ela te obedece. Porque ela sabe que você quer o melhor para ela. Que o que a mamãe tá falando é certo. O que a mamãe tá falando, eu preciso escutar. Porque a minha mãe me ama, tá? Então isso é que é a autoridade. Mas aí a criança, ela só vai conseguir construir essa autoridade se ela confiar em você, né? Porque ela se sente protegida perto de você, né? Porque você quer o bem dela. Então, na criança é assim que funciona, tá? Essas orientações, esse cuidado vai construindo a autoridade. No adolescente é diferente, tá? É claro que, né, a criança, você precisa construir isso desde a infância, tá? Pelo cuidado, né? Pelo carinho, você vai construindo essa autoridade. Na adolescência, isso ainda funciona, mas o adolescente ele vai te olhar de um outro jeito.
A autoridade ela vai conseguir continuar sendo construída pela admiração do caráter dos pais, tá? Então, o adolescente, ele já olha pra você e ele vê a realidade. Ele sabe que você não sabe tudo, porque tem criança que pede a lua pra mãe. Mamãe, me dá a lua. Porque realmente eles acham que a gente pode tudo, que a gente consegue tudo, que a gente tem superpoderes, né? O adolescente não. O adolescente ele já sabe que você não sabe tudo, tá? Então ele precisa ver em você uma pessoa admirável, para que só assim a sua autoridade se mantenha, tá? Mas aí, gente, de qualquer forma, os adolescentes, eles vão precisar de uma outra referência que não seja mais você, que não sejam mais os pais, tá? Então tá aí a importância de a gente apresentar para o adolescente um ambiente saudável, né? Com amigos saudáveis e com pessoas que sejam referências, pessoas mais velhas que o adolescente olhe e fale, uau, eu quero ser igual fulano, tá? Os pais, é importante que os adolescentes admirem os pais também. Mas outras pessoas precisam entrar. Porque na adolescência, o olhar sai um pouco dos pais e começa a procurar outros lugares, tá? Outras referências, ok? Então, nesse momento, na adolescência, a gente vai precisar de outras pessoas. Mas para que a sua autoridade continue, você precisa ser uma pessoa admirável, tá? E aí, o que então que vai atrapalhar a autoridade, tanto na criança quanto no adolescente? Então, mentir para criança ou para adolescente, isso quebra a confiança, mesmo as mentiras pequenininhas, tá? Por exemplo, não, vamos ali tomar um sorvete e aí você leva a criança para tomar vacina, né? Ou então você fala, na hora da vacina você fala, não, filho, mas isso não dói não. E dói, tá? Como que a criança vai acreditar em você? A criança vai duvidar de você, vai. E quando você pedir ela para fazer uma coisa, ela já não sabe lá mais tão bem se aquilo ali é certo, ou se aquilo que você tá falando é verdade, né? Se é aquilo mesmo que vai acontecer. Então você fala com ela, filho, você não pode sair no frio, porque no frio você vai pegar um resfriado. Ela não sabe. Ela não sabe. Filho, você não pode mexer com faca, porque faca corta. Será que corta mesmo? Porque a mamãe falou que vacina não doía, a vacina dói, né? O papai falou que ele ia só jogar o lixo fora e ele foi embora. E aí? Né? Então a gente não pode, de forma alguma, mentir, nem pequenas mentiras para a criança, tá? Então, a gente precisa também deixar clara a hierarquia. A criança precisa saber que a palavra final é sempre sua, tá? Então, quando você falar não, é não. Quando você falar sim, é sim, tá? E que ela pode pedir, mas ela não tem a palavra final, tá? Criança não manda, criança pede, por favor, tá? Então, quando nós não falamos, esse é um outro ponto, quando nós não falamos pouco e com clareza, tá? Se a gente fala demais e muita coisa, né? É o que eu já falei, a voz vira um ruído branco, né? Fica aquele chiado lá no fundo que a criança para de escutar, né? O que é o ruído branco? É um chiado que depois de um tempo o cérebro para de prestar atenção nele, porque é a mesma coisa repetitivo, repetitivo, repetitivo e ela não escuta mais, né? Então se você fala e fica só falando, mandando o tempo inteiro, brigando o tempo inteiro, a sua voz vai virar ruído branco, que a criança vai parar de prestar atenção na sua voz. Isso também atrapalha a autoridade, tá? Outra coisa que atrapalha a autoridade, não cumprir você também com a ordem que foi dada. Então você fala, a gente precisa comer na mesa, não é para comer fora da mesa. Você pega o seu prato e vai pro sofá, tá? Isso também atrapalha. Porque aí a criança fala, mas se não é pra comer na mesa, se é pra comer na mesa, por que ela tá comendo no sofá? Eu também quero comer no sofá, né? Se a mamãe pode, eu também posso, não é? Então isso também atrapalha muito a autoridade. E outra coisa é não exigir a pronta obediência, tá? Deixar a criança obedecer quando ela quiser, se ela quiser, tá? Isso atrapalha muito a autoridade. A mamãe tá pedindo, é pra fazer agora, tá? É sempre isso, gente, com muito amor, com muito carinho, mas que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Ah, Débora, mas eu quero conversar com a criança tá me pedindo. Quanto menor a criança, mais você precisa se manter, tá? Se for um adolescente, e o adolescente, obviamente, se ele tiver causas justas e realmente resolver o problema, tudo bem, tá? Mãe, posso ir na padaria? Não, filho, você não vai na padaria. Ah, mamãe, mas é porque tá todo mundo... Não, você não vai na padaria porque você é muito novo pra poder ir na padaria sozinho. Não, mamãe, mas a tia fulana tá indo.
Ah, não, ok. Com a tia fulana você pode ir. Não tem problema você mudar de ideia assim, tá? Agora, o problema é quando você fala assim, filho, você não pode comer bala agora, porque agora tá na hora do almoço. E a criança fala, por favor, mamãe, só mais uma. Aí você fala, ok, só mais uma pode. Mas peraí, mudou o horário do almoço? É isso? Não, não mudou, né? Você cedeu pra uma coisa que você não deveria ter cedido, tá? Porque essa bala vai sim atrapalhar essa criança comer. Entende? Então, principalmente isso, quando for... quanto menor a criança for, o seu sim precisa ser sim. E o seu não precisa ser não, tá? Então, vamos deixar essa coisa de abrir exceção para quando a criança estiver mais velha. Bem mais velha. Lá depois dos 15 anos, 16 anos, quando a sua autoridade já estiver construída e quando esse comportamento da criança já for um comportamento responsável, tá? Aí a gente pode pensar em abrir exceções. Mas quando a criança é pequenininha, o seu sim precisa ser sim e o seu não precisa ser não. Senão essa autoridade não vai ser trabalhada, tá? Então, beleza. Vou supor que a autoridade já está trabalhada, né? A autoridade trabalhada, a sua criança olha para você com admiração e ela segue as suas orientações. Como então deve ser a correção para se caso a criança resolver não seguir as suas orientações? Então, o que é a correção? Vamos pensar nisso, tá? A correção, ela sempre precisa ter o objetivo de trazer a criança de volta para um caminho correto, tá? Ela precisa ser acompanhada da iluminação da inteligência, né? Então, quando pequenininhos, vai ser através dos lemas que a gente vai iluminar a inteligência da criança, tá? E aí, lembrando que o objetivo é fazer com que a criança aprenda a se corrigir, tá? E aí ela não seja mais escrava dos próprios desejos e ela possa se corrigir caso ela acabe cedendo aos desejos, tá? Então é isso. Através dos lemas, quando a criança é pequenininha, a gente vai iluminar a inteligência da criança, tá? Então, por exemplo, a criança levantou e não quis arrumar a cama. Você vai repetir para ela, como que é o lema? Depois de acordar, a cama arrumar, né? E aí você vai repetir para ela, e você vai lá fazer com que a criança arrume a cama, tá? Então, isso a gente precisa ter em mente quando a criança é bem pequenininha, tá? E o que é o corrigir, então, né? Como eu falei, o corrigir é guiar a criança para esse caminho correto, tá? Então, se alguma coisa sai do caminho que é correto, você pega e traz aquela coisa para o caminho correto. Traz de volta aquela coisa. Isso é que é corrigir o caminho da criança, tá? Então, a gente precisa sair um pouco dessa ideia de punição, punição, punição. As punições, às vezes, são necessárias. Não tô dizendo que não são. As punições são, às vezes, necessárias sim, tá? Mas a gente precisa começar a pensar mais em correção, tá? Mais em correção e menos em punição. Então, vamos pensar em GPS, tá? Então, você tá lá dirigindo, tranquilo, e você erra o caminho. O que o GPS faz nesse momento, né? O GPS, ele te chama de burro e ele te manda voltar para casa. Não, gente, o GPS não faz isso, né? O GPS, ele recalcula a rota para que você volte para o caminho correto, né? E o que vai ser a punição nesse caso? A punição vão ser os minutos que você... A punição vai ser os minutos que você gastará mais, né? Para chegar no seu destino. O trânsito que talvez você vai pegar por ter pego o caminho errado, né? Isso são as punições, tá? Então, não adianta você ficar dando sermões para a criança. Faz igual o GPS. Recalcula a rota e traz a criança de volta para o caminho certo, tá? Porque no GPS, como que funciona? Se você erra aquele caminho, você volta. Se você erra de novo, você volta. E aí, com o momento, às vezes você pode até ter esquecido o GPS em casa. Se você errar o caminho, você já sabe como voltar, né? Você já sabe o que fazer para voltar para o caminho correto sozinho. Então é isso, você precisa corrigir a criança, ensinar para ela, trazer ela de volta para esse caminho, para se caso isso acontecer, ela mesma voltar para o caminho, tá? Para ela aprender a se corrigir. É isso que é trabalhar a educação, tá? Então, como que vai precisar ser essa educação? Essa correção? Essa correção, ela precisa ser firme, ela precisa ser decidida e ela precisa ser forte, tá? É isso que eu falei, o sim é sim, o não é não, tá? Essa correção, ela precisa ser breve. Foi o que eu falei, longos sermões não vão adiantar em nada. A criança, ela não funciona pela inteligência ainda. Ela funciona com os sentidos, tá? Então, os sentidos é o que vão...
o que vai guiar essas crianças nesse momento. O intelecto dela não funciona muito bem ainda, tá? Ela não está totalmente trabalhada no intelecto, ok? Então, eu preciso fazer na correção com que a criança... Desculpa. Espirrei. Então, eu preciso fazer primeiro... na correção, eu preciso fazer com que essa criança, ela se emende, tá? Ela se corrija. Então, para isso, a correção, ela precisa ser sempre contrária à falta cometida, tá? Então, por exemplo, se você bateu em alguém, você vai sair do convívio. Porque ninguém vai ficar como uma criança que tá batendo nas outras, né? Se a criança quer alguma coisa para si, a correção vai ser dar ao outro, tá? Se a criança sujou alguma coisa, a correção vai ser limpar aquela coisa, tá? Se a criança quebrou, a correção vai ser consertar ou substituir aquilo, tá? Então é isso. A correção, ela precisa ser contrária ao ato, para que a criança aprenda o que fazer, tá? E a correção, ela vai precisar ser perseverante. Então, não mude de ideia no meio da correção, tá? Pensa o que você precisa fazer para corrigir e corrija, tá? Então, se você corrige uma vez sim e outra não, é muito pior do que se você nunca tivesse começado a corrigir, tá bom? Eu já falei isso, a correção dela, ela precisa ser feita com um semblante sério, um semblante fechado, para que a criança aprenda com os sentidos, entenda com os sentidos o que está acontecendo, tá? Então, vamos de novo mais ou menos por idade, para vocês entenderem o que é que eu tô falando sobre a correção, tá? Então, quando a criança ela começa a entender o próprio nome, né? Quando você chama a criança e ela já olha para você, então você já pode começar a usar da repreensão, tá? Então, quando a criança tá muito pequenininha, quando a criança começa a se arrastar pela casa, ou ela começa a engatinhar, mas ela ainda não consegue nem responder o nome dela, qualquer coisa que acontecer é culpa sua, tá? É porque você deixou a coisa no lugar errado, por isso é que ela pegou, tá? Você tem que ficar de olho na criança, não tem jeito, a criança não consegue ainda fazer nada, ela não consegue se corrigir. Mas quando ela já começa a prestar atenção, quando você chama ela, Daniel, e ele olha pra mim, né? Ou quando você fala para, e aí ele para e olha pra você, então, essa hora você já pode começar a usar da repreensão, tá? E quando a criança é muito pequenininha, essa repreensão ela vai ser um aviso firme e imediato, na hora que a criança estiver fazendo, tá? Então, não faça isso amanhã, não funciona. Tem que ser na hora que ela estiver fazendo, tá? Então, no início, né, quando você começar, tenta usar sempre a mesma palavra. Então, por exemplo, você pode usar um nananina não, né? Na hora que ela estiver indo colocar a mão em alguma coisa, você fala nananina não. Aqui em casa eu usava muito um opa. Era sempre assim, quando eu falava opa, todo mundo já parava e olhava, o que eu tô fazendo de errado? Né? Então, use sempre a mesma palavra para que a criança entenda que aquilo ali não tá certo. E ela pare e olhe para você e entenda o que ela precisa fazer, tá? E quando a criança fizer o certo, aí você vai dar parabéns, vai bater palma. E quando ela fizer o errado, é isso, você vai precisar fechar a criança, fechar o rosto, né, pra criança e falar sério com a criança, tá? E aí, gente, é isso. É repetir 1000 vezes, 1000 vezes e 1000 vezes. Lembra que a criança, ela não tem a vontade formada, então para ela é muito difícil. É realmente muito difícil. Aqui em casa a gente tá nessa fase com o Daniel tá com 1 ano e meio. Então, acontece muitas vezes, por exemplo, de ele repetir o lema, ele falar o lema e fazer o que não pode fazer. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu tô trocando a fralda dele, né? Ele vira pra mim e fala, não pode pegar, e pega a fralda. Entendeu? Então, ele sabe o que precisa fazer. Ele repetiu pra mim o lema que a gente coloca, né? Que a gente fala com ele o tempo inteiro. Mas a vontade dele ainda não é forte. Então, eu preciso entrar e fortalecer a vontade. Eu tiro a mãozinha dele de lá e falo, a mamãe já falou que não pode pegar. Lembra? Não pega. E aí ele repete de novo, não pega, e tira a mãozinha, tá? Porque é isso, ele sabe, ele já entendeu, mas a vontade dele ainda é fraca. Então, a gente precisa repetir e repetir e repetir a correção, tá? A criança, ela vai ficar por um bom tempo na repreensão, só na repreensão, tá? Vai ser por um bom tempo, você vai ficar só repetindo pra criança o que ela tem que fazer, ensinando pra criança, voltando aos lemas, tá? Pra que ela entenda o que ela precisa fazer. Então, mais pra frente, depois da repreensão, a gente pode começar a fazer com que a criança realmente se emende, tá? Com que ela corrija o que foi que ela fez.
Então, ali, vamos supor, o Daniel ele já consegue fazer, né, algumas coisas aqui. Aqui em casa a gente tem um paninho que é só dele limpar a bagunça dele. Então, por exemplo, se ele tá tomando suco e ele derrama o suco, ele precisa ir lá pegar e limpar o suco, né? Então, isso a gente precisa já começar a fazer, com que a criança, ela se emende. E aí, às vezes, vai ser necessário tirar a criança desse ambiente, né? Casos de birra, por exemplo, que a criança tá fazendo pirraça, que ela tá se sacudindo, gritando, né? Em casos de desobediência clara, que ela já bateu o pé, que ela não vai fazer e ela não te obedece mesmo, né? Então, nesse tipo de caso, a criança, ela precisa sair do ambiente, porque nesse ambiente que ela tá, a coisa não vai caminhar. Então, ela precisa sair dali. Tá? Então, nessa hora, às vezes, é necessário que a gente peça a criança para ir pro quarto dela e fique lá um tempo, tá? Mas é importantíssimo que se a gente precisar tirar a criança do ambiente, quando a criança volte pro ambiente antigo, ela cumpra o ato que ela deveria ter feito, tá? Então, vamos supor... deixa eu pensar em um exemplo. A criança deixou um brinquedo cair. E aí você falou, pega esse brinquedo e coloca lá em cima do sofá. E a criança olhou pra você claramente e falou, não. Você fala, pega o brinquedo e coloca no sofá. Não, você abaixa, você segura essa criança e você fala, pega o brinquedo e põe no sofá. E ela fala, não. E começa a chorar e a bater. Aí você pega a mãozinha dela, né, que é o que normalmente a gente faz, pega a mãozinha e leva até o brinquedo pra ela pegar. E aí ela puxa e chora e esperneia e se joga no chão. Nessa hora você segura a criança para que ela não se machuque. Você vai segurar essa criança, vai conter essa criança e vai levar essa criança lá pro quarto dela e vai falar, você vai ficar aí quietinho até você conseguir parar de chorar. Pronto. Acabou o tempo que você estipulou, que você decidiu que ela fosse ficar lá, você vai trazer essa criança de volta e vai falar, pronto, já conseguiu? Já parou de chorar? Bem, então agora pega o brinquedo e volta pro sofá, tá? Então ela precisa cumprir a ordem que foi dada, porque não existe a possibilidade de ela te desobedecer, mesmo depois de ela ter ido para algum lugar, mesmo depois que ela saiu desse ambiente, tá? Então quando ela voltar, faça que ela cumpra, ou que ela se emende, né, da melhor forma possível. Então que ela peça desculpas, ou que ela limpe o que ela sujou, né, que ela pegue o brinquedo que ela jogou. Então, faça o que você tinha mandado antes de tirar ela do ambiente, faça acontecer quando ela voltar para esse ambiente. Porque não existe a possibilidade de ela não fazer, tá? Quando você falar, ela precisa fazer, ok? Então, aqui em casa, a gente fazia muito isso, assim. Nos momentos daqueles repentes da criança, de uma das crianças que estava aqui em casa, né? Então, nesses momentos de repente da criança pequena, que ela, por exemplo, eu pedia para ela me entregar um brinquedo que ela estava brincando. E aí, ela ficava com muita raiva e ao invés de me entregar, ela jogava o brinquedo no chão. Aí, né, com um semblante sério, bem sério, com a voz firme, né, e com muita seriedade mesmo, eu falava com ela, a gente não joga brinquedo no chão. Pega e me dá. E aí eu estendi a mãozinha pra ela, tá? Aí eu estendi a mão pra ela, às vezes funcionava. Ela só pegava o brinquedo e me entregava. E pronto, se acabou a cara feia, já voltou pro sorriso e bora seguir a vida, tá? Quando ela insistia na desobediência, eu repetia a ordem, gesticulando mais, né? Para ter bastante certeza de que ela entendeu, falava mais pausado e com um semblante sério ainda, tá? Então, a gente não joga brinquedo no chão. Pega aquele brinquedo e põe aqui na minha mão. Se ainda assim ela não obedecia, eu pegava ela e pedia para que ela fosse lá pro quarto dela. E aí ela ficasse lá um tempo, tá? Depois disso, eu trazia ela de volta pra cá, né? Pra essa mesma cena. E às vezes a cena precisava ser reconstruída, porque a outra criança já passou, já pegou o brinquedo, já tava brincando com o brinquedo em outro lugar, né? Então eu precisava, antes de ir lá buscar ela, eu voltava pra aquela cena, pegava o brinquedo, colocava no mesmo lugar, e aí eu chamava, fulana, vem aqui. Aí a fulana vinha. Aí eu falava com ela, pronto? Você já tá pronta pra obedecer? Aí ela fazia assim com a cabeça, falando, agora pega o brinquedo e põe aqui na minha mão. E aí ela obedecia. Tá? Então é assim que a gente vai precisar fazer quando a gente precisar tirar a criança desse ambiente. Ela sempre precisa voltar e obedecer a ordem que você tinha dado antes, tá bom? Então, quando a criança crescer mais, né? E quando ela conseguir, quando ela já tiver vocabulário, que ela já estiver falando, né? Que ela já consegue entender bem as coisas, né? Já tá com a linguagem bem formada já. Então você pode começar a avisar para ela o que vai acontecer se ela permanecer no comportamento que ela está emitindo, tá? Então, antes dos 2 anos e meio, mais ou menos,
é possível que a criança ainda não entenda direito um aviso, tá? Então, você vai ter que avaliar de acordo com as capacidades do seu filho. Antes dos 2 anos, ali, entre 2 e 2,5, a criança começa a entender, mas assim, às vezes ela não vai entender mesmo. Então, você não vai poder usar desse aviso antes. Tem que esperar ela crescer mais um pouco. A gente vai continuar só na repreensão e fazendo com que a criança se emende, tá? Mas quando ela começar a entender, você já pode usar do aviso. Então, como que vai funcionar esse aviso? O aviso, ele precisa ser claro, ele precisa ser calmo e ele precisa ser principalmente possível, tá? Então, fala com clareza para a criança o que vai acontecer se esse comportamento se mantiver, tá? E o que você disse precisa ser possível de acontecer, tá? Então, não fala, por exemplo, para a criança, se você não fizer isso, eu vou te prender no armário. Você não vai prender a criança no armário, tá? Então, não fala, por exemplo, se você continuar me desobedecendo, eu vou embora e vou te deixar na rua. Gente, você não vai fazer isso. Você não vai embora para casa, você não vai deixar essa criança na rua. Então, não fale. Não fale nem sequer, você vai pro castigo. Se você não for colocar de castigo, não fale, tá? Não fala com ela que ela vai ficar de castigo se você não puder cumprir isso. Então, esse aviso, ele precisa sempre ser cumprido. Ele é falado e é cumprido, tá? Se você disse, cumpra. Se você não pode cumprir, não diga, tá? Porque isso vai acabar com a sua autoridade. Se a criança olhar e falar, a mamãe falou que ia me colocar de castigo. Eu fiz e ela não me colocou. Logo, e aí ela tira a conclusão na cabeça dela, tá? Então, isso vai acabar com a sua autoridade. Então, caso a criança insista no comportamento depois que você avisou, cumpre a correção que você já tinha proposto para a criança, tá? Então, por exemplo, se você continuar batendo no seu amiguinho, nós vamos embora do parquinho. E aí ele bate de novo. A gente não tem conversa, tá? Não tem, mas a minha colega acabou de chegar. Não tem. Se você falou que a gente vai embora do parquinho, então a gente vai embora do parquinho, tá bom? Então, cumpra sempre o que você falou, a correção que você disse que ia emitir, tá? Então, esse ato, essa correção, ela vai precisar, como eu disse, ser sempre contrária e proporcional ao erro que a criança cometeu. Então, não use sempre a mesma correção para qualquer ato, tá? Então, para tudo você manda a criança pro quarto. Para tudo você dá uma chinelada na criança, tá? Não é assim que funciona. Erro leve, a correção é levinha. Erro grave, a correção é mais grave, tá? E aí, às vezes, a criança ela vai errar sem querer, mas mesmo assim, ela precisa ser corrigida. Nossa, Débora, meu Deus, mas ela nem fez por querer, foi totalmente sem querer que ela fez. Tá, pensa no comportamento de um adulto, né? E a gente tá formando as crianças para serem adultas. Então, pensa no comportamento de um adulto. Se você tá andando no supermercado mexendo no celular e você tromba em uma pessoa que tá cheia de sacola e todas as sacolas caem no chão, foi sem querer. Você não fez isso por querer, foi sem querer. Mas o que você vai fazer? Você vai lá, você vai pedir desculpa, você vai pegar as sacolas para a pessoa e você vai entregar para ela, né? Então, com a criança não é diferente, é a mesma coisa, tá? Isso ensina para a criança o que ela precisa fazer, é isso. Trombar em uma pessoa não é o caminho certo, mas você trombou. Então, agora o que você precisa fazer para voltar para o caminho certo? É isso, pedir desculpa, recolher as sacolas e entregar para a pessoa, tá? Então, um exemplo aqui. Eu tive uma criança aqui em casa que ela corria muito sem olhar para frente. Muito. Ela brincava correndo e destrambelhada, corria e atropelava todo mundo, tá? Ela sempre trombava nas outras crianças. E aí as outras crianças às vezes realmente se machucavam, tá? Ela não fazia por querer. Ela realmente corria olhando para trás. Era sempre assim, tá? Então, sempre que ela derrubava alguém, mesmo que sem querer, ela precisava ir lá, né? Ver se a pessoa estava bem e dar um beijo na pessoa. Era sempre assim, tá? Então, uma vez, inclusive, a outra criança caiu e machucou feio. Ela cortou a boca. Ela caiu de boca no chão, cortou a boca. E aí foi, enquanto eu tava segurando um, né? E acolhendo um e acalmando ele para ele parar de chorar, eu fui orientando ela para que ela pedisse desculpa a essa outra criança. Pedisse desculpa para que ela fosse lá buscar um guardanapo para poder limpar o sangue dessa outra criança. Tá? Para que ela fosse lá buscar água para oferecer para a criança para que ela se acalmasse e para que ela pegasse um brinquedo para distrair a criança que estava chorando muito, tá? E ainda por fim viesse e desse um beijo nessa criança. O que aconteceu depois de vários atos repetidos dessa correção?
Quando outras pessoas, né, não interessa mais se eram crianças ou se eram adultas, se elas se machucavam perto dessa criança, ou se elas mesmo só olhavam para ela e falavam, ai, pronto, já era o suficiente para essa criança ir ao encontro de quem foi que falou esse ai e oferecer ajuda. Dar um beijo, assoprar onde foi que ela bateu, perguntar se estava tudo bem, tá? Independente se era um adulto ou uma criança, viu? Então, o que acontece? O que normalmente vai acontecer aqui é que os pais, eles olham para a criança, né? A criança tá correndo para tudo que é canto, tromba na outra criança, você olha para a criança e fala, nossa senhora, pelo amor de Deus, você não consegue ficar quieto, olha lá, você machucou o fulaninho, agora você vai lá ficar de castigo, vai lá pro seu quarto, ou então pega o chinelo e para de correr e dá uma chinelada nessa criança, né? Não vai adiantar muito, porque você foi o GPS que chamou de burro e mandou voltar para casa, né? Você precisa trazer essa criança de volta, tá? Então ensina para a criança a agir de forma correta, tá? Essa criança que eu tinha, ela foi corrigida, ela foi instruída o que ela precisava fazer de certo e ela aprendeu, né? Só que essa criança nessa época tinha só 2 anos, né? Então, essa criança várias vezes, ela aconteceu de novo, né? Ela queria fugir dessa situação, né? Que ela causou. Mas aí a gente precisa, nós como adultos, como responsáveis, como pais, precisamos estar lá para lembrar essa criança o que precisa ser feito. Olha, não é assim. Você não vai correr ou você não vai mentir. Você vai vir aqui e cumprir com a sua responsabilidade. Já que você machucou essa outra pessoa, você vai ajudar essa outra pessoa, tá? Então é isso que a gente precisa fazer na correção. É importante também, né, como eu já falei, a gente não proteger as crianças das consequências naturais dos atos dela, tá? E isso vai reforçar a autoridade, sempre. Porque a criança vai pensar, a minha mãe me avisou que se eu continuasse pulando no sofá eu ia cair. E eu caí mesmo, tá? Então é isso. A criança vai olhar para você e vai pensar, ela sabe o que ela tá falando, não é? Então é isso, escolha quais são os momentos que você quer trabalhar com a criança, avise o que vai acontecer e deixa acontecer. Gente, não tenham medo. Se a criança continuar jogando o brinquedo no chão do jeito que ela tá jogando, o brinquedo vai quebrar, tá? Se ele não quebrar hoje, ele vai quebrar amanhã. Porque jogar brinquedo no chão é para quebrar, tá? Então avisa para a criança o que vai acontecer e se você vê que vai acontecer, deixa acontecer, tá? Então, por exemplo, aqui em casa teve uma outra situação. O Daniel estava começando a subir em cima das coisas, né? E aí ele quis subir em cima de uma cadeira que estava bamba em cima da grama. Então eu olhei para aquela situação e o Daniel já era uma criança obediente, né? Então eu olhei para aquela situação e eu falei, essa cadeira não vai aguentar, ele vai cair. E aí eu cheguei para ele e falei, Daniel, desce daí, essa cadeira vai cair. E esse foi um dos momentos que ele bateu o pé e virou para mim e falou, não! Mas não deu 5 segundos, a cadeira explode no chão. E aí eu fui lá, eu peguei ele, eu acalmei ele, ele parou de chorar. Quando ele parou de chorar, ele estava em cima da grama, ele não machucou. Então, quando ele conseguiu parar de chorar, né, ele parou de chorar, eu falei com ele, a mamãe não falou que você ia cair? Viu? Caiu. Tá? Então é isso. Ele vai aprender que ele precisa obedecer, porque quando ele olha pra mim e eu falo uma coisa, eu quero o melhor pra ele. Eu não quero que ele se machuque, é por isso que eu falo que ele precisa descer da cadeira, tá? Então é isso, a gente precisa acabar deixando, lógico que eu preciso olhar e avaliar, né? Ele tá em cima, se aquela cadeira não tivesse em cima da grama, eu não teria deixado acontecer. Eu teria falado, Daniel, não pode subir na cadeira, e teria tirado ele de lá, né? Mas não, tava em cima da grama, ele não ia se machucar. Então pronto, a gente avisa e a gente deixa acontecer, para que a criança sofra a consequência natural do ato dela e que ela olhe e fale, realmente, a mamãe sabia o que ela estava falando, ela sabia que ia acontecer.